Diferente daquela imagem de inofensivo que a indústria alimentícia e o senso comum tentam nos passar, o açúcar é uma das substâncias mais destruidoras de saúde. Assista ao vídeo até o final e faça parte da minoria das pessoas que entendem o real efeito do açúcar no organismo e que o açúcar não é só uma caloria vazia. E entenda também alguns fatos que a indústria de substâncias comestíveis quer esconder a todo custo. Olá, eu sou a Juliana do canal Super Nutridos. Vamos então aos 8 motivos para diminuir ou até evitar o açúcar. Motivo 1. O açúcar pode causar ganho de peso. As taxas de obesidade estão aumentando cada vez mais em todo o mundo. No Brasil, a cada 3 pessoas, 2 estão acima do peso. E o açúcar adicionado, especialmente o de bebidas açucaradas, é considerado um dos principais culpados. Bebidas açucaradas como refrigerantes, sucos e chás adoçados são carregados com frutose, um tipo de açúcar simples. Consumir frutose aumenta a nossa fome até mais do que a glicose, que é o principal tipo de açúcar encontrado em alimentos ricos em amido. Além disso, o consumo excessivo de frutose pode causar resistência à leptina, o famoso hormônio da saciedade. Em outras palavras, a frutose, não a da fruta inteira com vitaminas, minerais e fibras, mas a frutose industrializada em alta concentração e isolada da fibra, faz com que nossos receptores de leptina não recebam a mensagem de saciedade e continuamos com fome. Pesquisas mostram que pessoas que bebem bebidas açucaradas, como refrigerantes e suco, pesam mais do que as que não bebem. Além disso, o consumo de muitas bebidas adoçadas está associado ao aumento da quantidade de gordura visceral, um tipo de gordura mais profunda na barriga, associada a condições como diabetes e doenças cardíacas. Motivo 2. O açúcar aumenta nosso risco de doença cardíaca. Dietas ricas em açúcar têm sido associadas a um risco aumentado de muitas doenças, inclusive doenças cardíacas, que hoje é a principal causa de morte no mundo. Importantes evidências estão nos mostrando que dietas ricas em açúcar são dietas inflamatórias e aumentam os níveis de triglicerídeos, açúcar no sangue e pressão arterial. Na descrição tem o link de um estudo falando sobre isso. Além disso, o consumo excessivo de açúcar, principalmente de bebidas açucaradas, tem sido associado à aterosclerose, uma doença caracterizada pelo acúmulo de gordura nas artérias. Estamos acostumados a ouvir que o que entope nossas artérias são as gorduras saturadas. Você pode entender melhor sobre isso vendo o nosso vídeo sobre o mito da gordura saturada. Um estudo em mais de 30 mil pessoas constatou que aquelas que consumiam de 17 a 21% de calorias do açúcar adicionado tinham um risco 38% maior de morrer de doenças cardíacas, em comparação com aqueles que consumiam apenas 8% das calorias do açúcar adicionado. Apenas uma lata de refrigerante de 473 ml contém 52 gramas de açúcar, o que equivale a mais de 10% do seu consumo diário de calorias. Motivo 3. O açúcar pode aumentar o risco de desenvolvimento de câncer. Comer quantidades excessivas de açúcar pode aumentar o risco de desenvolver certos tipos de câncer. Além disso, dietas ricas em açúcar aumentam a inflamação no corpo, podem causar resistência à insulina e isso aumenta o risco de câncer. O estudo também está na descrição. Um estudo com mais de 430 mil pessoas constatou que o consumo de açúcar adicionado foi associado positivamente a um risco aumentado de câncer de esôfago, câncer de pleura e câncer de intestino delgado. Outro estudo mostrou que as mulheres que consumiram pães e biscoitos doces mais de 3 vezes por semana tiveram 1,42 vezes mais chances de desenvolver câncer endometrial do que as mulheres que consumiram esses alimentos menos de 0,5 vezes por semana. Esse estudo também está na descrição. Motivo 4. O açúcar pode acelerar o processo de envelhecimento da pele. O envelhecimento da pele é inevitável, independente da nossa saúde e estilo de vida. No entanto, más escolhas alimentares podem aumentar as rugas e acelerar o processo de envelhecimento da pele. Um termo conhecido como produtos finais de glicação avançada é uma reação que acontece quando temos, por exemplo, moléculas de açúcar agrupada com moléculas de proteínas em nosso corpo.
Uma dieta rica em carboidratos refinados e açúcar leva à produção de produtos de glicação avançada, que podem causar envelhecimento prematuro da pele. Os produtos de glicação avançada danificam o colágeno e a elastina, que são proteínas que ajudam a dar a elasticidade e firmeza à pele. Quando o colágeno e a elastina são danificados, a pele perde a firmeza e começa a ceder. Em um estudo, as mulheres que consumiram mais carboidratos, incluindo a adição de açúcar, tiveram uma aparência mais enrugada do que as mulheres com uma dieta rica em proteína e com menos carboidratos refinados. O estudo está na descrição. Motivo 5. O açúcar produz gordura no fígado. Uma alta ingestão de frutose tem sido associada a um risco aumentado de gordura no fígado. Ao contrário da glicose e de outros tipos de açúcar que são absorvidos por muitas células do corpo, a frutose é quase exclusivamente metabolizada pelo fígado. Lá no nosso fígado acontece assim. A frutose é convertida em energia ou armazenada como glicogênio, que é o estoque de energia rápida do organismo. Motivo 6. O açúcar drena nossa energia. Alimentos com alto teor de açúcar aumentam rapidamente os níveis de glicose e insulina no sangue. Com isso, nossos níveis de energia aumentam. No entanto, esse tipo de aumento nos níveis de energia é passageiro. Os produtos carregados de açúcar, mas sem proteínas, fibras ou boas gorduras, levam a um aumento de energia que é rapidamente seguido por uma queda brusca do açúcar no sangue. Ter oscilações constantes de açúcar no sangue pode levar a grandes flutuações nos níveis de energia. Para evitar esse ciclo de drenagem de energia, escolha fontes de carboidratos naturais, com baixo açúcar e rico em nutrientes. Motivo 7. O açúcar aumenta o risco de diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 mais do que duplicou nos últimos 30 anos. Doença que antigamente era mais comum em pessoas idosas, hoje já atinge crianças e jovens. E isso não é à toa. O açúcar e os carboidratos refinados estão cada vez mais presentes em nossas vidas. Acontece assim. O consumo de açúcar ou qualquer carboidrato processado faz com que nosso pâncreas dispare a insulina para controlar a alta carga de glicose no sangue. Mas o consumo constante e prolongado de açúcar e carboidratos ruins faz com que nossas células fiquem resistentes à insulina. Assim como ficamos resistentes a analgésicos e antibióticos, nossas células também ficam resistentes à insulina. Muita glicose correndo solta pelo sangue é um fator de toxicidade para o nosso organismo. Então a insulina tenta controlar isso. Porém, os altos e constantes picos de insulina na tentativa de colocar glicose nas células faz com que essas fiquem resistentes. A resistência à insulina faz com que os níveis de açúcar no sangue fiquem mais altos, aumentando o risco de diabetes tipo 2. Motivo 8. O açúcar desequilibra nossa microbiota intestinal. Esse desequilíbrio, onde as bactérias ruins ficam em maior quantidade em relação às bactérias boas, se chama disbiose. Quando nossa microbiota intestinal é desequilibrada, ela pode alterar a mucosa intestinal. Isso pode permitir que substâncias nocivas entrem para a nossa corrente sanguínea e que alguns nutrientes importantes não sejam absorvidos. Com o tempo, isso pode levar a problemas de inflamação crônica, controle inadequado do peso, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, doenças autoimunes, entre outras. Além disso, o intestino em estado de desequilíbrio promove uma imunidade mais baixa. Em resumo, o açúcar é um dos maiores responsáveis por baixa imunidade. Eu sei, o assunto é polêmico. Tudo ao nosso redor passa uma mensagem bem diferente. O açúcar está em tudo. Poucos médicos fazem alertas sobre os perigos do açúcar. Nossa medicina convencional se baseia em drogas sintéticas. Quase nada se fala sobre prevenção. A indústria alimentícia aproveita a situação e coloca a maior quantidade de açúcar possível em seus produtos. Claro, isso é interessante. O açúcar é barato, deixa o sabor mais intenso e vicia o consumidor. Se você quer diminuir ou excluir o açúcar adicionado e não consegue, isso não significa que você tenha pouca força de vontade. Diversas pesquisas mostram que o açúcar de fato é uma substância viciante. A prova disso está nos grandes consumidores de açúcar que enfrentam a abstinência com fraquezas, tremores, vertigens e enjoos. A glicose é fundamental para o nosso organismo e isso faz com que algumas pessoas pensem que açúcar adicionado é fundamental. Mas não, se fosse assim, como já falamos em outro vídeo, nossa espécie estaria extinta.
A natureza não fez o açúcar para ser consumido em alta concentração e isoladamente das fibras e nutrientes. Muitos pesquisadores dizem que o açúcar não é apenas uma caloria vazia. Trata-se de um antinutriente altamente tóxico.